Tudo bem, neste encontro nós vamos trabalhar o artigo 195 e propriamente alguns parágrafos que lá estão inseridos. Não vou trabalhar todos os parágrafos, mas aqueles que são mais relevantes, aqueles que comumente caem em prova, e vamos pensando aquilo que tem de mais importante. Combinou? Agora, pega o material que está aqui do lado, você vai imprimi-lo, porque é importante ter ele na mão. Você vai pegar um canetão para poder rabiscar, para poder pontuar, salientar aquilo que nós vamos trabalhando. Você vai ter uma caneta também aí por perto para poder fazer as anotações, as flechinhas, os colchetes que são importantes. Lembre-se sempre que quando você for estudar, a melhor forma de estudo é visualizar a parte auditiva e a parte escrita. Você escreve, o cérebro trabalha de uma forma melhor, você visualiza, o cérebro tem uma outra função, ou seja, quanto mais você utilizar todas as partes para poder estudar, melhor é a assimilação, melhor é o aprendizado. Eu até brinco em algumas vezes, você pode não acreditar nisso que eu estou falando, não tem problema, mas faz. Faz mesmo sem acreditar. É aquele ditado, bruxas não existem, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Mais ou menos nesse sentido. Então, faz o que eu estou te pedindo. E a gente começa. As receitas dos estados. Primeiro ponto fundamental e o que cobram na prova quanto a isso. Salientando que cada um dos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, município, cada um deles vai ter receita própria e um orçamento próprio em que vai mandar para a Seguridade Social. Os seus orçamentos não vão integrar o orçamento da União. Ou seja, você tem o orçamento da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Cada um destes orçamentos, cada uma dessas receitas aqui, cada um vai ter respectivos orçamentos. Receita do Estado, Distrito Federal, Município, União, está dentro do seu respectivo orçamento. As suas receitas não vão integrar aqui, não integram o orçamento da União. O orçamento do Estado, o orçamento do Distrito Federal não vai fazer parte do orçamento da União. O que eles são? Eles são orçamentos independentes. Não integram o orçamento da União. Os valores são destinados diretamente para a Seguridade Social. E, por favor, lembre-se em que quando falamos de Seguridade Social, eu estou falando de saúde, assistência e previdência social. O dinheiro vai para lá e depois há uma divisão entre as três instituições, certo? É o que vem no próximo que a gente vai ver aqui. O próximo vai dizer que a proposta de orçamento da Seguridade Social é feita através de uma comissão. A comissão, ela é formada por 3 integrantes. Um integrante da saúde, outro integrante da assistência social e o outro integrante da previdência social. Cada um desses, ou seja, um integrante de cada entidade, vai compor a comissão chamada de comissão orçamentária, em que vai determinar qual que é o orçamento da União e depois qual que é o valor que vai ser destinado para cada uma delas aqui. A banca pergunta e dizem que são 4 integrantes, 5 integrantes, 6 integrantes, 15 integrantes, fazendo confundir com outro tipo de comissão. Aqui não. Comissão orçamentária é composta de 3 membros, cada um das entidades pertencentes da Seguridade Social. Não é apenas um. Não é apenas um que pertence à Seguridade, mas são 3. Olha aqui, elaborada de forma integrada, não é de forma independente, é feita uma comissão composta por 3 membros, um de cada entidade. É feita de forma integrada, assegurada a cada área a gestão dos seus recursos. Por mais que seja feita de forma integrada em apenas uma comissão,
Depois, cada uma das áreas vai gerir, administrar os seus recursos. Continua. Pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social. Pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social não contrata com o poder público. O poder público aqui estabelecido não é tão somente a União. São todas as esferas do poder público. União, Estado, Distrito Federal, município. Pessoa jurídica em débito com a Seguridade não contrata com qualquer tipo de esfera do poder público. Quando eu digo para você que não contrata, significa que não faz nenhum contrato de parceria, não participa de qualquer tipo de licitação. Ah, professor, mas na prova apareceu lá em que a empresa foi correndo, pediu um prazo dizendo que não havia nenhum débito, que havia algo errado com o documento juntado. Ou então faltou um documento. Faltou um documento, meu neguinho, o problema é teu, você vai ser desclassificado da licitação. Algum argumento dizendo em que não existe débito pendente a um erro. O problema é seu. O que importa para você saber, o que você tem que lembrar é que pessoa jurídica em débito não pode ser contratado, não pode fazer parceria alguma com o poder público em todas as esferas. Não importa que o débito é com a Seguridade Social. Algumas provas dizem em que, em decorrência do débito da pessoa jurídica ser débito com a Seguridade Social, ser uma contribuição a nível federal, somente não poderia contratar com o poder público federal. Errada a questão. Não pode contratar ninguém. Tanto não pode que sempre que for participar de uma licitação, de um contrato público, tem que apresentar a CND, a Certidão Negativa de Débito Previdenciário. Se não consegue apresentar a CND, não vai contratar. Agora tem um detalhe. Pode ser que ele junte uma certidão positiva com efeito de negativa. Aí tudo bem, existe débito, mas o débito está em discussão judicial. Por isso que foi juntada uma certidão positiva com efeito de negativa. Aí ele pode contratar com o poder público, não há nenhum empecilho aqui. Então volta aqui. Pessoa jurídica em débito não poderá contratar com o poder público e mais, não pode receber qualquer tipo de benefício. Não pode receber qualquer tipo de incentivo fiscal ou creditício, não pode receber dinheiro, não pode fazer parcelamento de dívida, ou seja, não pode contratar, não pode ter benefício, incentivos fiscais ou creditícios de qualquer ordem. É um ferro tremendo ficar em débito com a Seguridade Social. Continue então. Outras fontes de custeio. Existem fontes em que custeiam a Seguridade Social. Sim, nós vimos não. Existem fontes que custeiam a Seguridade Social. Artigo 195, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º, vem determinando quais são as fontes. Sobre a folha de pagamento, sobre rendimento, sobre valores que são pagos pelos trabalhadores, sobre COFINS, sobre o lucro da empresa, sobre concursos de prognósticos, sobre produtos e serviços que são importados. Tudo isso são fontes de custeio, são fontes de financiamento da Seguridade Social. Outras fontes podem ser criadas? Sim, outras fontes podem ser criadas para a manutenção e para a expansão da Seguridade Social. Perfeito. Para poder criar uma outra fonte para manutenção ou para expansão da Seguridade Social, obrigatoriamente tem que ser através de lei complementar. E só quem pode legislar sobre Seguridade Social, realizando uma lei complementar, é a União. Isso não é competência dos estados, não é competência do Distrito Federal, não é competência dos municípios. Somente quem pode legislar sobre direito previdenciário, sobre Seguridade Social,
é a união. E quando for para manutenção e expansão, criando uma outra fonte de custeio, pode ser feito, mas tem que ser através de lei complementar. Olha o detalhe que eu deixei aqui para você. Eu falei que para manutenção e para expansão, pode ser criada uma nova fonte? Sim, lei complementar. Mas quando for para majorar, tão somente alíquota. Não vai ser criada uma alíquota, não vai ser criada uma nova fonte de custeio, não vai ser criado uma nova contribuição. Vai ser majorada uma alíquota existente. Para isso, pode ser através de medida provisória. Medida provisória pode majorar uma alíquota existente, sim, não há problema. Um outro detalhe, está dizendo que outra fonte de custeio pode ser destinada para a Seguridade Social, para sua manutenção e expansão. Aí vem determinar. O artigo 154 da Constituição Federal determina que tem que ser através de lei complementar, somente a União pode legislar sobre isso e não pode ter a mesma fonte, o mesmo fato gerador que está estabelecido na Constituição. Mesmo fato gerador, ou seja, não pode haver contribuição social, uma outra contribuição social sobre a folha de pagamento. Não pode haver uma outra contribuição social sobre o COFINS. Não pode haver uma outra contribuição social. Não pode haver contribuição social sobre concursos e prognóstico, porque esse fato gerador já está previsto na Constituição. Pode ter um outro fato gerador? Sim, um outro fato gerador. Não há qualquer tipo de empecilho a essa possibilidade. Então, outras fontes destinadas, e aqui faltou um desenho, outras fontes destinadas para manutenção e expansão, correto? Tem que ser lei complementar, somente a União. E, por favor, lembra que para majorar uma alíquota pode ser através de medida provisória, que não há qualquer problema, não há qualquer empecilho. E nós continuamos. Aqui, benefício criado, majorado ou estendido. Falamos então que para manutenção, para expansão, pode ser criado uma nova fonte de custeio. Pode então ser criado um novo benefício? Sim. Pode ser criado um novo serviço? Sim, também pode. Entretanto, para criar um novo benefício, para criar um novo serviço prestado pela Seguridade Social, antes da sua criação, tem que dizer qual que é a fonte de custeio. Tem que preceder dizendo qual é a fonte de custeio. Para qualquer um deles. Se é para previdência, tem que dizer qual que é a fonte de custeio. Assistência e saúde da mesma forma. Sabe por que eu ressalto isso? Porque tem aparecido em algumas provas dizendo da seguinte forma: levando em consideração que a assistência social é um sistema não contributivo, não precisa indicar a fonte de custeio para um novo benefício. Aí está errado. Por isso é tão importante ressaltar. Seguridade Social, qualquer uma, saúde, previdência ou assistência, para ser criado um novo serviço, para ser criado um novo benefício, tem que indicar a fonte de custeio dele, sempre. E olha cá, fonte de custeio, quando for criado, quando for majorado, aumentou o valor, ou quando for estendido para outras pessoas. Isso também tem que ter fonte de custeio. Como assim estendido para outro? Quer ver como fica fácil? Hoje é estabelecido que o benefício assistencial, ou seja, o benefício concedido pela assistência social, que é aquele em que não precisa contribuir para ter direito, mas tem que preencher requisitos, quem é que pode receber aqui? Pode receber um idoso ou pode receber um inválido de qualquer idade. Ambos devem provar que estão no estado miserável, um estado de miserabilidade. Estado de miserabilidade é não poder sustentar-se por si próprio e nem obter o sustento pela sua família. Perfeito? Isso aqui está estabelecido.
Digamos então que queiram estender o benefício, dizer que também que o benefício assistencial pode ser concedido para menores até 18 anos ou para menores até 18 anos. Se for estipulado, ou seja, houve a extensão, foi estendido para mais pessoas. Isto aqui tem que ter fonte de custeio, preceder a fonte de custeio. Uma palavrinha que tem aparecido em muito concurso, em muita prova, é esta palavra aqui, ó. Prescindir. Prescindir não é preceder. Prescindir é não precisar. Não precisa. Ou seja, aparece lá na prova dizendo que para ser criado um novo benefício assistencial, prescinde de fonte de custeio. Não precisa de fonte de custeio. Está errado. Está totalmente errado. Isso aqui é fácil de confundir com preceder. Mas agora você não confunde, porque você já sabe a diferença entre um e outro. Outro princípio, então, da noventena. Este princípio determina que todo benefício, quando ele for criado, tem que ser dado um prazo de 90 dias para a sua cobrança, para a sua exigência. O princípio da noventena, ele pode aparecer de várias formas. Pode aparecer dizendo lá que é o princípio da anterioridade, então somente assim. Princípio da anterioridade mitigada, princípio da anterioridade nonagesimal ou também princípio da noventena. Isso significa que sempre em que houver a instituição, sempre que houver a modificação, neste caso aqui, para instituir, para modificar, tão somente por lei. Só a lei pode fazer isso. Olha o detalhe. Quando for para modificar uma alíquota, pode ser através de medida provisória. Medida provisória pode modificar alíquota. Também tem que aguardar o prazo de 90 dias para a sua exigência. Mas o que eu quero te chamar a atenção neste momento aqui é que para a instituição, para a modificação da fonte de custeio, ou seja, lei em que houver instituído ou que houver modificado uma contribuição social, tem que aguardar o prazo de 90 dias e só pode ocorrer através de lei. Quando vier a modificação de uma alíquota, não precisa ser lei, tem que ser uma medida provisória. Pode ser através de medida provisória, mas da mesma forma tem que aguardar o período da noventena, que é o período de 90 dias. O que não se aplica para nós, em que não há aplicabilidade, que é o princípio da anterioridade do exercício financeiro. Olha da seguinte forma, quando uma determinada contribuição social, ela é instituída ou ela é modificada, ela foi então instituída aqui nesta data. Houve a sua publicação aqui nesta data. Ela pode ser cobrado, ela pode ser exigido 90 dias após a data da publicação da lei, certo? Isso é princípio da noventena. Aqui o ano de 2012, vamos colocar aqui, foi instituído, esperou 90 dias, mas dentro do próprio exercício financeiro, ela está sendo cobrada. Se foi então modificada a alíquota, ela foi modificada através de uma medida provisória. Da mesma forma, 90 dias após a data da publicação da medida provisória, pode ser exigida a nova alíquota. Agora, algumas provas, e pode ser que a nossa, pode ser que a tua prova, a banca venha dizer que, quando tratar-se de contribuição social, além do princípio da anterioridade nonagesimal ser cumprida, que são os 90 dias, também tem que ser cumprido o princípio da anterioridade
do exercício financeiro. Ou seja, quando foi criado no ano de 2012, ele só poderia ser cobrado no ano de 2014. Em 2014 não, 2013. Já pulei lá para 2014. Criado em 2012, vai poder ser cobrado em 2013. Está errado. Nas contribuições sociais, não se aplica este princípio aqui. Se aplica tão somente o princípio da anterioridade nonagesimal, que pode ser princípio da noventena, anterioridade mitigada e princípio da anterioridade. Dessas formas pode aparecer. E lembra, por favor, aqui, modificação de alíquota pode ser através de medida provisória. Entidades beneficentes, elas podem ter uma isenção e está dessa forma dentro do artigo 195. O correto, tecnicamente correto, deveria dizer que elas podem ser imunes, porque a Constituição Federal dá imunidade e as leis dão isenções. Mas está assim lá dentro da Constituição, então não tem problema nenhum, não vai estar errado. Mas o que ela está dizendo aqui? Que uma entidade beneficente de assistência social, ela, desde que ela cumpra os requisitos estabelecidos pela lei, ela terá direito à isenção, ela terá imunidade quanto à contribuição. Esta contribuição aqui é a contribuição previdenciária patronal. Neste caso, ela não precisará contribuir. Toda e qualquer entidade beneficente de assistência social tem direito à imunidade? Não. Toda e qualquer entidade de assistência social vai ter direito à isenção dessa contribuição previdenciária patronal? Não. Ela tem que cumprir os requisitos da lei. Olha o detalhe. Quando uma pessoa está trabalhando e ela trabalha dentro de uma empresa qualquer, sobre o salário desta pessoa, esta pessoa tem que contribuir para a Previdência Social. Ela contribui lá, vamos colocar aqui que ela ganha R$800. Sobre esses R$800, ela vai contribuir para a Previdência, ela contribui com 8%. A empresa em que ela está trabalhando também contribui com 20% sobre esse valor aqui, que é a sua contribuição social, certo? O que a lei está dizendo aqui, o que a Constituição está dando de isenção, é nesse caso, quando houver um empregado trabalhando lá na entidade de assistencial, esta entidade está desobrigada, ela não precisa contribuir com a sua parte, com os seus 20%. Esta parte, que é a parte do empregado, ela continua retendo e continua sempre no dia 20 fazendo a contribuição. Sobre a parte do empregado não tem isenção. A isenção é sobre a sua parte. Então a gente continua. Segurado especial. Quem que é o segurado especial? Segurado, esse aqui vai ser o pequeno produtor rural, o pescador artesanal, o meeiro, arrendatário. Esse pessoal aqui é considerado, então, produtor rural, ou melhor, é considerado um segurado especial. Não pode confundir em relação à aposentadoria especial. Sim, porque um segurado especial, ele recebe uma aposentadoria por idade. Ele não recebe uma aposentadoria especial, em que a aposentadoria especial é paga para quem desenvolve uma atividade nociva para a sua saúde, em que tem um enquadramento próprio. Segurado especial, que é o produtor rural, que trabalha numa pequena propriedade rural de até 4 módulos rurais. Ou então o pescador artesanal, ou o parceiro, o meeiro, o arrendatário. Também vai ser considerado um segurado especial os
respectivos cônjuges, mas desde que esses cônjuges trabalhem na terra, desde que os respectivos cônjuges trabalhem na atividade pesqueira. Se eles não trabalham na terra, não trabalham na atividade pesqueira, eles não são considerados. Da mesma forma, os filhos. Filhos menores, ou filhos menores não, filhos a partir de 16 anos de idade. Aqui também, filho a partir de 16 anos de idade, desde que trabalhe junto na terra. Se não trabalha, o filho faz uma outra atividade, ele não vai ter direito. Se na prova a banca disser para nós que o Zico, casado com a Zica, é um produtor rural, a sua esposa ajuda no plantio, no cultivo da terra e tem um filho de 17 anos em que somente estuda, ele não ajuda na plantação, ele não ajuda na colheita, ele não ajuda no cultivo, ele não vai ser um segurado especial, porque a condição sine qua non, condição sem a qual tanto o cônjuge quanto o filho tem que trabalhar na terra, tem que ajudar na atividade pesqueira, senão não vai ser considerado. Ainda aqui, para ser considerado um segurado especial, um pequeno produtor rural que trabalha numa área de até 4 módulos fiscais, trabalha ele e a sua família para subsistência, ele não pode ter empregado permanente. Não ter empregado permanente é diferente de ter empregado de vez em quando. Ele pode sazonalmente ter empregado? Claro que pode. Ele vai poder ter empregado 120 dias no ano. 120 dias no ano, ele pode ter empregado sim. Outro detalhe, em que não está aqui por enquanto, mas vou colocar para você em que 120 dias no ano ele pode ter empregado e tem um outro detalhe. Falei para você, em que esse segurado especial, trabalhar ele e a sua família, e a regra é que cônjuge, ou ele, ou os filhos, não podem ter outra renda. Esta é a regra. Mas a lei determina que sim, ele vai poder ter outra renda durante 120 dias no ano. Significa que ele pode ter carteira assinada durante 120 dias no ano, que ele não perde a sua condição de segurado. Outro detalhe, eles vão contribuir, segurado especial, contribui com a base de 2,1% sobre aquilo em que for produzido, sobre aquilo que for comercializado. O Zico está plantando e ele então fez a colheita e ele vai vir até a cidade para fazer a venda. Vai ir até um supermercado e lá vendeu R$1.000, R$2.000, R$3.000. A venda que é feita sobre esse valor, então é retido 2,1% para que ocorra a contribuição desse segurado especial. Mas se ele nunca veio para a cidade vender, nunca comercializou nada, ele nunca vai contribuir. E mesmo não contribuindo, ele vai ter direito a conseguir a sua aposentadoria por idade e todos os outros benefícios em que a Previdência Social estabelece. Então diz aqui, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da sua produção. Significa dizer, falo de novo, se produziu, se comercializou, vai contribuir. Se não produziu, se não comercializou, não vendeu, não vai contribuir. Mas continua sendo um segurado especial. Não perde esta condição. Mas estamos falando só do segurado especial, tá? Dos outros tipos de segurados, obrigatoriamente tem que haver a contribuição. E nós encerramos o nosso encontro aqui nesse ponto. É um turbilhão de informações. Mas se você conseguir pegar esse material que está do lado, fazer as anotações, revisar e estudar, não tem problema nenhum, não tem nenhuma dificuldade. Tudo é vencido com uma boa organização. A vantagem é que você pode me olhar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes se for necessário, ver, para o vídeo onde você não conseguiu entender, recomeça de novo
Isso é fantástico. Continue aí, bons estudos.